Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de partir para as notícias das eleições, as eleições da semana passada, novidade, a justiça mexeu nelas. Tem as eleições de ontem, sábado, dia 14, que foram de forma online. Jorge Salgado foi o vencedor, com mais de 300 votos de diferença para o Júlio Brandt. Antes de falar sobre isso, sobre as eleições, sobre quem vai ser o presidente do Vasco, queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. E a gente lança vídeo novo todo dia, inclusive aos domingos. Se vocês puderem também curtir o vídeo, para ele ser mais sugerido para mais vascaínos pelo YouTube, a gente agradece demais. Começar falando, galera, sobre as eleições online que foram realizadas ontem na sede do Calabouço e, obviamente, de forma remota, né? Jorge Salgado foi o vencedor, mesmo vencendo as eleições. O que ele falou é que ele vai esperar a justiça decidir, porque ele sabe que também essa eleição de ontem está sob júdice. As duas eleições no caso. Júlio Brandt ficou em segundo lugar, desejou sorte ao Jorge Salgado. A diferença de votos foi grande, foi de mais de 300 votos. Isso mostra duas coisas. Mostra, na minha opinião, na verdade, isso mostra duas coisas. Mostra que a Sempre Vasco perdeu força no meio do caminho. Nos últimos tempos, a Sempre Vasco, talvez não a figura do Júlio Brandt, mas a figura de outras pessoas da Sempre Vasco tenham gerado algum tipo de antipatia do sócio, do torcedor pela chapa. Mostra também a força do Jorge Salgado. Jorge Salgado, empresário do setor financeiro, grande vascaíno, já ajuda o Vasco financeiramente há alguns anos. E mostra a força do Jorge Salgado dentro do Vasco, força que a Mais Vasco mobilizou também. Salgado, 73 anos, de benemérito do Vasco, vencedor das eleições online, das eleições de ontem na sede do Calabouço e eleições online também. O de votos foi de 3.054, o Jorge Salgado ficou com 1.682 votos e o Júlio Brandt com 1.326. Houveram 11 votos em branco e 35 votos nulos. Jorge Salgado eleito nessa eleição de ontem. O Jorge Salgado venceu as eleições, né? Vamos esperar a justiça, vamos esperar o que vai ser decidido. Infelizmente, o torcedor do Vasco já está cansado disso, mas infelizmente mais uma eleição do Vasco vai ser judicializada, vai parar na justiça. E agora a gente tem dois caminhos. A gente tem duas coisas que podem acontecer. Ou o Levenciano ser o presidente do Vasco com a chapa Mais Vasco do Jorge Salgado em segundo, fazendo a oposição com 30 conselheiros, ou o Jorge Salgado sendo o presidente do Vasco e a oposição da Sempre Vasco com 30 conselheiros. Sempre falei aqui minha opinião no canal sobre os projetos. O projeto do Levenciano, na minha opinião, sempre foi o mais forte. E depois do projeto do Levenciano, eu acho que o projeto da Mais Vasco, do Jorge Salgado, é o melhor projeto mesmo. Aí a gente não sabe quem vai vencer, a gente não sabe o que a justiça vai decidir. Eu acho o projeto do Levenciano muito bom e muito forte. Dos três projetos, se eu tivesse que escolher um e falar qual é o mais forte na minha visão, é o do Levenciano, é o projeto da chapa Somamos. E entre o projeto da Sempre Vasco e o projeto da Mais Vasco, eu fico com o da Mais Vasco. Eu prefiro o da Mais Vasco. Eu acho o Jorge Salgado mais experiente, mais entendedor de Vasco e mais competente no ramo financeiro até do que o Levenciano também. Do que o Júlio Brandt, né? Do que o pessoal da Sempre Vasco e até do que o Levenciano. O Levenciano é muito bom na área dele como advogado, realmente muito bem sucedido. No ramo financeiro, o Jorge Salgado é o melhor de todos na minha visão. Na questão do projeto, o projeto Somamos para mim é o melhor. A Sempre Vasco, na minha visão, tinha um projeto bom em 2014, muito bom mesmo, e muito bom em 2017. Aconteceu tudo aquilo em 2014 e 2017, e nesse ano de 2020 a Sempre Vasco meio que se enfraqueceu no projeto. É a minha opinião. Eu acho que se enfraqueceu no projeto e começou a brigar muito politicamente. Talvez não o Júlio Brandt, mas muita gente dentro da Sempre Vasco começou a focar muito em briga política. E isso, na minha visão, acabou enfraquecendo a chapa. A Mais Vasco cresceu muito, é uma chapa muito forte, com muita gente boa, muita gente realmente competente, e com o Jorge Salgado à frente da chapa, tem o Vitor Roma também, pessoas realmente competentes que podem fazer a diferença no Vasco.
Falando com relação ao Levenciano, que na minha opinião tem o projeto mais forte de todos e ganhou as eleições do dia 7, as eleições da semana passada em São Januário, saiu uma decisão judicial do STJ. E essa movimentação no processo no STJ, segundo o advogado do Levenciano, o Vadir Damos, dá a vitória ao Levenciano. O Levenciano e os advogados dele entraram com ações no STJ e no STF. E segundo o advogado dele, essa decisão de ontem, essa movimentação de ontem no processo, dá a vitória ao Levenciano. Vou dar uma lida aqui rápida no que o advogado do Levenciano falou. De sábado, 7 de novembro. Teve eleição, a decisão que garantiu a eleição de sábado foi efetivada. O STJ restabeleceu o mandamento daquela decisão. A primeira Câmara Civil do Rio de Janeiro e o presidente eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama chama-se Luiz Roberto Levenciano. Os advogados do Levenciano comemoraram, o próprio Levenciano já comemorou também essa movimentação na Justiça, no STJ. Tem que esperar para saber quem de fato vai ser o presidente do Vasco. O Levenciano já está comemorando essa decisão, é uma decisão realmente que muda um pouco o caminho do que está acontecendo, deixa a eleição de ontem sob júdice também. O Jorge Salgado já falou que vai esperar para ver o que vai acontecer, vai colocar as mãos do jurídico da chapa e agora vai ser uma briga nos tribunais e a justiça vai decidir o que vai acontecer. Eu vou repetir, eu acho o projeto do Levenciano ótimo, é um grande projeto, é um projeto grandioso. Eu acho que o Levenciano tem capacidade de ser presidente do Vasco. Eu acho que ele venceu aquelas eleições, as eleições do sábado. A gente tem que noticiar que foram duas eleições. Não aconteceu só uma eleição, aconteceram duas eleições. Ele venceu a do sábado passado e o Jorge Salgado venceu a desse sábado. Eu queria estar aqui noticiando que teve uma eleição e alguém venceu. Não importa. Eu acho que tanto o Levenciano quanto o Jorge Salgado tem bons projetos para o Vasco. É claro que eu vejo o projeto Somamos muito na frente de qualquer projeto de qualquer clube do Brasil. Na minha visão, o projeto Somamos é muito forte. Mas o Jorge Salgado tem muita competência também para administrar o Vasco. Haja vista toda a experiência que ele tem no setor financeiro. Seria o melhor cenário se esses dois estivessem juntos para gerir o Vasco, para presidir o Vasco, para comandar o Vasco nos próximos anos. Infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer. E aí eu estou falando de todos os políticos do Vasco, de todos os agentes políticos do Vasco. Seja Sérgio Frias, Euriquinho, seja Levenciano, Jorge Salgado, Júlio Brandt, Alexandre Campelo, todos. O que parece é que o ego deles, a vaidade é mais forte do que até o que eles sentem pelo Vasco. Eles querem ajudar o Vasco, mas eles querem ajudar estando na cadeira de presidente. Infelizmente é dessa forma. Vamos ver o que vai acontecer. O Levenciano já está se declarando presidente. O Jorge Salgado também falou que é o presidente, que vai governar para todos os vascaínos. As duas eleições serão decididas na justiça, tanto uma quanto a outra. E a justiça vai decidir qual a eleição de fato valeu. Se a de ontem, dia 14, que foi feita remotamente, de forma online, também na sede do Calabouço, ou a de São Januário, feita de forma presencial. A questão nós temos duas pessoas muito competentes e com projetos para o Vasco. Os dois têm projetos para o Vasco. Um é de uma forma, o outro é de outra. São projetos muito iguais, são projetos diferentes. O projeto do Levenciano é mais audacioso. Os dois são bons projetos. Se eu tivesse que decidir no melhor projeto, eu acho que o Somamos do Levenciano é mais forte. Mas são bons projetos para o Vasco e são pessoas capacitadas. A gente está comemorando o fato da Sempre Vasco não ter vencido. E aí se fala o seguinte, para mim, muita gente falou isso, né? Até nas redes sociais. Para mim, o que ganhar tá bom, seja Levenciano, seja Jorge Salgado. O que importa é que a Sempre Vasco não venceu. Eu não tenho toda essa antipatia pelo Júlio Brandt, mas infelizmente a chapa Sempre Vasco nos últimos tempos gerou uma antipatia muito grande de todo mundo, né? Acabou brigando muito politicamente, muita briga com o Roberto Monteiro também, que também não tem muita simpatia de grande parte da torcida e dos sócios, e aí deixou projetos em segundo plano. Para a gente saber quem é o presidente do Vasco. Já era para a gente saber quem vai comandar o Vasco nos próximos anos e os projetos que vão ser tocados. Mas nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai saber quem vai ser o presidente do Vasco, decidido na justiça. Quem vai decidir vai ser a justiça. Vamos esperar, vamos aguardar. Eu, particularmente, acho que os dois, tanto o Levenciano quanto o Salgado, têm competência para administrar o Vasco. E eu espero que as coisas sejam decididas da melhor forma e que o Vasco não saia prejudicado.
porque o clube não pode ficar rachado, a torcida não pode ficar rachada, os sócios não podem rachar. Se o clube ficar rachado, muito provavelmente o Vasco vai declinar. Infelizmente, essa situação está acontecendo, a gente não queria, mas vamos aguardar a justiça. Vamos aguardar o que a justiça vai decidir e um pensamento meu pessoal, né? O que eu penso de forma pessoal. Seja quem for que a justiça decida a ser o presidente do Vasco, eu não vou desfazer o meu plano de sócio, vou parar de assistir jogo do Vasco, não vou deixar de comprar pay-per-view, não vou deixar de ir a São Januário, não vou deixar de comprar camisa. Quando o Alexandre Campelo assumiu, eu fiquei revoltado da forma que ele assumiu, dando um golpe para assumir, e mesmo assim eu não deixei de ser Vasco. Eu já tinha plano de sócio torcedor do Vasco antes do Alexandre Campelo, desde o Eurico. Mesmo com o Campelo eu não deixei de ir a São Januário, não desfiz o meu plano, e eu farei da mesma forma agora. Seja o Levenciano com seu ótimo projeto, seja o Jorge Salgado com sua vasta experiência no ramo financeiro, seja quem for o presidente do Vasco, eu não vou deixar de ser vascaíno, não vou deixar de ir a São Januário, vou ficar brigando com o vascaíno que pensa diferente de mim. Eu acho que seria bom que todo mundo agisse dessa forma, mas cada um pensa de um jeito. Claro que eu queria dar a notícia de quem era o presidente do Vasco e que isso fosse decidido dentro do Vasco. Semana passada, semana retrasada, né, sábado retrasado, dia 7, teve uma eleição, teve um vencedor, para mim teria que acabar ali, mas não acabou, teve outra eleição, teve outro vencedor e a justiça vai decidir. Mas o que importa, na minha opinião, é a torcida continuar fechada com o Vasco, porque isso vai tirar o Vasco dessa situação. Deixa a opinião de vocês, galera, sobre toda essa situação, Levenciano, Jorge Salgado, quem vai ser o presidente do Vasco, vocês acham que seria melhor? Deixa a opinião de vocês, vamos trocar ideia sobre o Vasco, é muito importante a opinião de vocês, seja qual for, se for igual a minha, se for diferente da minha, respeito todas as opiniões, só não acho que a galera tem que ficar xingando um ao outro na internet, nem xingando o candidato, isso não vale, isso não é bom pra gente, isso não é coisa de vascaíno, mas as opiniões têm que ser externadas mesmo, a torcida do Vasco tem direito de dar a sua opinião, porque realmente o clube é nosso, o clube não é de uma pessoa nem de uma chapa, o clube é da torcida. E é a torcida que chega junto, é a torcida que ajuda quando o Vasco precisa. Deixa a sua opinião aí sobre tudo isso. É isso, essas foram as notícias da manhã do nosso Vascão. Não esquece de, se puder, curtir o vídeo, compartilhar, isso ajuda demais o nosso canal. Um abração a todos, bom domingo a todos, galera. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.